Bem, irmãos, que bom mais uma vez estar com vocês aqui. Hoje estarei falando mais uma vez, terminando o tema do sofrimento cristão. Falei a vocês durante esta semana sobre quando o cristão ele sofre. Todo mundo sofre. O problema é que muitas pessoas não sabem como viver o Senhor. Deixa eu colocar aqui no mudo. Pronto. E comecei falando a vocês sobre o sofrimento sendo um assunto impopular, porque esse tema que falei a vocês, julgo ser um tema que boa parte das pessoas não falam. E por isso, hoje, eu estou falando sobre esse tema impopular, que é o tema do sofrimento. Também falei a vocês que a salvação ela é mais agradável do que o sofrimento, e por isso estamos em busca da salvação. Porém, o sofrimento ele é parte da vida do ser humano. Todo mundo que vive aqui vai sofrer uma angústia, vai passar por alguma tribulação. Daí a importância de você compreender. Também falei a vocês sobre o cristão também ter provações. Não existe esse negócio de viver como cristão, com Cristo é vencer ou vencer. Algumas pessoas pensam, não, vão ter alguns dias que você também terá sofrimento e derrotas. Por isso, a importância de você compreender o que a palavra te ensina de forma muito clara. Aí, na terça-feira, falei a você que não é estranho que os cristãos tenham provação, porque o próprio Cristo teve muitas provações. Também falei a vocês sobre ter provações através dos séculos, né? A igreja cristã sofreu em todo momento. E hoje estarei falando a você sobre a provação do cristão ela ser diferente. Por isso que o texto bíblico ele vem falando aqui. João capítulo 15, versículo 13 e 14, diz o seguinte: Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Veja, o cristão, ele não sofre sozinho. Quando você passa por sofrimento, querido irmão, Deus está com você. Você não está sofrendo sozinho. Ontem eu fiz uma visita no hospital, ontem bem de noite, e tinha uma irmã que estava angustiada, uma senhora angustiada lá, com problemas emocionais, e juntou uma série de fatores, e ela me contou um pouco da sua história, e ela estava vivendo angustiada. E eu fui acalmar o coração dela, pedir para Deus abençoá-la, mas também dar um norte para que ela pudesse sair daquela espiral de problema que ela estava vivendo. Veja, querido irmão, que quando você sofre sendo cristão, você não sofre sozinho. Nossa igreja está orando por ela. Também, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está pronto a ajudá-la e sofre com ela também. Porque quando lemos o texto do Salmo 23, nós percebemos que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, o bom pastor está com a ovelha, mesmo quando ela está passando pelo vale da sombra da morte. Não precisamos temer. Daí a importância de você compreender que as provações do cristão, essas provações são diferentes. Elas são para testar o cristão, para fazer o cristão mais forte. Então, não passe pela provação sem ter essa perspectiva. Não passe pela provação pensando que tudo vai dar errado e que as coisas vão ser destruídas. Não é assim que funciona. Veja que os outros cristãos, eles estão com ele no sofrimento. Quem é cristão também tem outros irmãos que você pode compartilhar seu sofrimento. Às vezes eu reclamo, né, que o culto de quarta-feira parece uma lamúria em algumas igrejas, porque é só gente chorando as pitangas e pedindo, e quase não aparece pessoas agradecendo. Quase não aparece pessoas agradecendo ali pelo que Deus já fez no passado, pela resposta da oração.
Tem uma galera que vive pedindo. Mas por que isso acontece? Porque os irmãos acreditam piamente de que quando estamos sofrendo, não sofremos sozinhos. Quando estamos sofrendo, sofremos com os irmãos. E os irmãos estão ali para compartilhar, para orar junto. Porque aqui no Gol Six nós temos essas 3 orações, uma no começo e 2 no final, fazendo referência a esse episódio de que você não sofre sozinho. Se você está angustiado, se você está enfrentando tribulações, pare com esse negócio de ficar sozinho. Compartilhe isso com alguém. O seu sofrimento, a sua angústia. Por quê? Porque, como cristão, você não deve sofrer sozinho. Nós somos uma família e estamos aqui prontos para ser essa espécie de blindagem, de ajuda para você. Só que tem gente que fala assim: não, não vou falar nada para ninguém, não, pastor. Vou ficar aqui, Deus sabe. E o irmão fica sofrendo sozinho. O irmão fica tateando às cegas, andando assim, às cegas. O irmão não sabe as coisas. Por quê? Porque não compartilha, porque não vive com o outro. Daí a importância de você compreender o que estamos falando aqui. Veja que Romanos capítulo 8, versículo 18, declara que ele tem o dia da glória que está pela frente. Olha só como a palavra diz. Romanos 8, capítulo 18. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, ou melhor dizendo, esse é o outro texto que eu vou ler. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Veja que o texto bíblico deixa claro que o cristão ele tem um dia da glória pela frente. O que você sofre aqui não é comparado, querido irmão, ao que você vai receber lá no céu. Então, o sofrimento humano não é comparado ao presente que você vai receber. Então, o sofrimento não é o nosso maior problema, porque não somos de nós mesmos. Nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Então, se passamos por esse problema, fixe seus olhos no Rei. Olhe seus olhos para as coisas do alto. Essas coisas terrenas, elas de fato vão passar. E como o sábio Salomão diz, tudo nessa vida vai passar. Seu sofrimento vai passar. Sua angústia vai passar. As tribulações que você enfrenta vão passar. Então, querido irmão, já que as coisas irão passar, as coisas boas também que você passa, elas também vão passar. Se você está com uma vida muito boa, se tudo está tranquilo, isso vai passar. Saiba que nessa vida tudo é passageiro, então te prepara para o tempo de angústia, te prepara para as situações difíceis. Participe do Goal Six como uma preparação para algo superior na sua vida. Por quê? Porque o cristão, ele tem sofrimento e ele não está sozinho em sofrimento, mas ele tem o dia da glória pela frente. E por isso que o autor bíblico declara, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que está reservada a nós. Não é comparado com o presente que você vai ter. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que são garimpeiras, sabe, pegar ouro, garimpar e tudo, pedras preciosas. E essas pessoas vivem uma situação inóspita. Moram em qualquer lugar, às vezes, trabalham o dia todo lá sacudindo a peneira para pegar ouro, pegar, aliás, pepitas de ouro, porque eles julgam que aquele sofrimento que eles têm não é comparado com depois de muito tempo que estão vivendo ali, porque eles podem sair ricos. E, de fato, muitas pessoas vão para ali buscando a riqueza, de sair rico, porque eu vou encontrar uma pepita tamanha aqui que vai me fazer rico para a vida toda. Vou encontrar um diamante aqui que vai me fazer rico para a vida toda. Sabe? É esse sentimento que o texto bíblico declara. Que quando você se encontrar com Deus, quando você o buscar, quando você se tornar um com Ele, o seu sofrimento será pequeno diante da glória que você vai receber, diante da bênção que você vai receber. Então perceba que talvez o sofrimento ele venha não só para te ajudar a ser alguém melhor,
mas também o sofrimento te garante que no futuro, se você passar por esse vale da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum, porque no futuro nós estaremos com Deus por toda a vida. Nós teremos o presente do Senhor por todo momento. Por isso, ele pode encontrar alegria, mesmo em perigo. O cristão pode, de fato. Veja o que o autor bíblico declara aqui em Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ou seja, eles recebiam, de fato, mesmo ali sofrendo, conforme o texto bíblico diz, eles estavam presos aqui, eles louvavam a Deus e cantavam hinos. Quem é um cristão que passa por provações, passa de forma diferente. Enquanto algumas pessoas passam por provações chorando, lamentando. Olha, eu consigo, quando eu faço velórios, eu consigo ver muito bem o velório do cristão e o velório do não cristão. Daqueles que têm esperança para aqueles que não têm esperança. É muito choro. Ai, pastor, não sei o quê. E se agarra com o corpo e não quer que deixar a gente enterrar o corpo. E fica ali, por que tu morreu? E não sei o quê. Eu sei que é um estado emocional tamanho, mas o cristão tem uma perspectiva diferente. E por isso eu coloquei como tema de meu sermão, como a segunda parte dele. Porém, para o cristão que sofre, as provações no cristão e para o cristão são provações diferentes. Por quê? Porque ele mantém uma perspectiva diferente diante do problema. Quando vemos o problema da morte, nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo viverão. Nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas se tornarão por conta da volta de Cristo. E sabemos que a morte se torna um sono. A morte é um sono para Deus. Por quê? Porque ele vai despertar o povo depois. Porque para o cristão, quando ele sofre, ele tem uma perspectiva diferente. E se você é um irmão que sofre, ou um irmão que vai sofrer, sua perspectiva precisa ser diferente, querido irmão. Aí eu coloquei aqui. Ele tem glória para todos, à frente, e ele pode encontrar o cristão alegria, mesmo em perigo. Paulo e Silas estavam presos aqui. À meia-noite, estavam em perigo. Porém, mesmo estando presos, eles louvavam a Deus. Eu sei, pastor, que é difícil, eu sei, irmãos. Eu reconheço que louvar a Deus em meio ao problema não é fácil. Louvar a Deus em meio às circunstâncias inóspitas não é fácil, eu sei disso. Eu compreendo, querido irmão, que quando você está passando pelo vale, você talvez não consiga enxergar a solução. Parece que os meus sermões, o pastor está falando e tudo mais, mas bate e não entra no seu coração porque você talvez não esteja preparado para entender o que Deus quer para você. Talvez ainda te falte a frequência. Talvez você só perceba esse sermão quando a tribulação te bater a porta e quando Deus te salvar. Então, segure na mão de Deus e vai, como diz a canção. Se está doendo, vai com dor assim mesmo. Mas vai por quê? Porque o Senhor está contigo. Porque o bom pastor, ele está junto com a ovelha, mesmo quando ela passa por esse vale. Porque Paulo e Silas cantavam, mesmo quando eles estavam em tribulação. Tem gente, quando está em tribulação, começa a praguejar, começa a falar mal, começa a ver tudo ruim. Eu quero que quando você estiver em tribulação, você busque mais o Senhor. Você esteja mais o Senhor. Eu já falei, às vezes, né? Eu até brinco. Falei assim, ixi, rapaz, tem o irmão fulano de tal, o irmão Xarope, né? E não, ele é o irmão que me faz ficar mais perto de Jesus. Eu sempre brinco. Por quê? Porque a tribulação é grande e eu tenho que orar mais. Falar, Senhor, me ajuda, recebe meu espírito agora, na hora de minha morte. Amém. Porque o irmão é problema e temos aquelas dificuldades que a gente enfrenta e tudo mais. Eu falo assim, olha, Senhor, ajuda-nos nisso. Porque quando o cristão tem problema, a sua perspectiva de problema é uma perspectiva de que eu verei a luz, eu verei a alva. O Senhor é por mim, o Senhor me ajudará no momento de angústia. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz sua voz ser ouvida, a terra se dissolve. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, como diz o Salmo 46. Veja, querido irmão,
que o cristão que passa por tribulação passa de forma diferente. Como pastor, ele pode encontrar alegria mesmo em perigo. O cristão encontra essa alegria. Mas ainda, ele pode regozijar-se mesmo nas injúrias. Parece ser loucura, né? O cristão se alegrar mesmo quando ele está angustiado. Veja que Mateus capítulo 5, versículo 11, assim declaram: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Veja que a palavra deixa claro: bem-aventurado é quando? Quando as pessoas perseguirem você, quando as pessoas injuriarem você, mentindo, disserem todo mal contra você por causa de Deus. Veja que a palavra diz, olha, é feliz, é bem-aventurado o cristão quando ele sofre, ele se regozija mesmo nas injúrias. Não fique preocupado com o que os outros estão falando, te preocupa com o que Deus está falando. O que os outros falam não acrescenta tanta coisa. Você, às vezes, dá mais ouvido ao que os outros estão falando, ao que os outros estão pensando, do que ao que o Senhor está falando para ti. Deus está falando com você nessa manhã. Para, irmão, um momento e ouça a voz do Senhor. Pare de ficar ouvindo a voz de outras pessoas, de outras coisas. Veja que a palavra deixa claro que ele se regozija, o cristão, mesmo nas injúrias. Eu sei que esse é um tema chato. Eu sei que esse é um tema de angústia, porque as pessoas não querem ouvir sobre doença, sobre tribulação, sobre problema. Nós queremos é vitória, nós queremos é ir para frente. É isso aí, tem que ser um negócio animado. Só que se você não estabelecer suas bases em Deus, no dia do sofrimento, você vai sucumbir, porque as suas bases não estão sólidas. Veja que a palavra do Senhor continua dizendo: ele pode regozijar-se mesmo nas injúrias. Sabe, irmãos, mesmo em horas sombrias, Cristo está operando no cristão. O vale, as provações, são uma forma de Deus operar o milagre na sua vida e operar em você transformação. Deus está operando transformação na vida daqueles que sofrem. Tem irmão que é irmão mimado. Tem cristão que é cristão mimado. E ele precisa de algum sofrimento para crescer. E Deus sabe disso. Eu faço isso às vezes com meus meninos. Eu deixo eles sofrerem alguma coisa para que eles possam crescer. Deus também não está alheio ao seu sofrimento. Ele deixa você sofrer algumas coisas para que você possa vencer. E se você, querido irmão, não quiser passar pelo processo do sofrimento, da tribulação, então já saiba, você não vai crescer. Por isso eu caminhei com vocês aqui falando sobre o tema da maturidade nas semanas anteriores, para que você tenha a plena consciência de que o sofrimento cristão, ele existe para nos fazer crescer. Olhe a perspectiva do sofrimento de forma diferente da que o mundo olha. O mundo se angustia, o mundo se desespera, as pessoas querem soluções rápidas, as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas para o cristão é diferente. Algumas, mesmo nas horas mais sombrias do cristão, Cristo está operando. Eu lembro que minha família não é adventista, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês. E eu lembro que um dia eu estava muito angustiado. Eu tinha me batizado, fui expulso de casa por conta do batismo, tinha 10 anos, dez para 11 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Vovó entrou na igreja, quebrou a igreja toda. Eu me batizei no Clube dos Bravadores. E o pastor foi lá, já falei pra você, né? O pastor foi lá em casa orar. E vovó queria pegar um facão, um terçado, correu atrás do pastor. A gente começou a cantar Castelo Forte. E, irmãos, naquele dia eu peguei uma bicicletinha e fui para casa de uma tia minha. Lá no norte do país, em Belém, é sabido de que chove muito, aquelas chuvas torrenciais. E às vezes ficam 2 dias chovendo direto.
E eu peguei a bicicletinha e fui num vale e desci, só que eu tinha que fazer bastante embalo descendo para poder subir novamente, sem fazer tanta força. Só que eu estava tão angustiado por conta do batismo e da vovó que queimou minhas roupas, queimou tudo. E eu peguei, um dia eu conto para vocês melhor, vou fazer um sermão sobre esse testemunho. E aí eu peguei embalo, pá, 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 e desci bastante, mas eu não fiz força para subir. E desci e fiquei no vale ali. E eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei num toco, num pau lá, sentei num toco, num galho, num lugar lá, muita chuva, botei a bicicleta de lado e comecei a chorar. Puxa vida, eu batizei e aconteceu tudo isso comigo, mesmo eu acabando de batizar, Deus não cuida de mim e tudo. E eu conversei com Deus e eu lembro da oração que fiz. Eu disse: Senhor, se o Senhor nunca me abandonar, eu também nunca abandonarei o Senhor. Pode chover canivete, eu posso ficar todo rasgado, mas eu não vou abandonar. O Senhor pode contar comigo. E eu disse lá: eis-me aqui para servi-lo. E isso foi a oração de um menino de 10 anos, 10 para 11 anos, sentado ali chorando bastante. E isso era de noite, sei lá, mais 7 da noite, 8 da noite, algo desse tipo. Eu estava com fome, fui para casa da minha tia para jantar e eu tive uma perspectiva muito clara de que nos momentos sombrios da vida, Deus estava operando em mim. Deus estava me ajudando. O cristão, ele precisa ter essa perspectiva de que o sofrimento não vem para destruir, de que o sofrimento vem para fazer ele mais forte, de que Deus está com ele no meio do sofrimento. Porque a impressão que muitos têm é que parece que Deus não está com eles quando eles estão sofrendo. Parece que Deus esqueceu deles, esqueceu da sua própria família. Deus está com você aí do seu lado. O Espírito do Senhor acampa, está ao redor de nós. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra, diz a palavra. Então, pare de ter uma perspectiva só humana quando você passar por tribulação. Comece a ter uma perspectiva divina. Por quê? Porque algumas vezes os próprios cristãos trazem sofrimento para si. Porque o cristão não entende o que a gente está falando aqui e ele fica trazendo sofrimento para si. E saiba, como eu disse ontem, boa parte do problema que você tem são consequências exclusivas de péssimas escolhas. Você está escolhendo mal. E porque você escolhe mal, porque você escolhe sem a anuência do Senhor, porque você escolhe sem pedir a bênção do Senhor, então você corre sérios riscos de atrair sofrimento para ti. E tem gente que escolhe emprego sem pedir a bênção do Senhor. Tem gente que escolhe namoro sem pedir a bênção do Senhor. Tem gente que escolhe ali coisas para a sua própria vida sem a bênção do Senhor, sem a anuência do Senhor, sem a oração ao Senhor, sem o discernimento do Senhor. E, por consequência, esses cristãos acabam atraindo sofrimento para si. Sabe? Mesmo em suas horas sombrias, Cristo está operando em nós. E não só isso. O capítulo, o versículo 15 e 19, 1 Pedro capítulo 15 e 19, né? Vem falando especificamente sobre esse sofrimento. O texto bíblico deixa claro, 1 Pedro capítulo 4, versículo, vamos lá, versículo 15 ao 19 diz assim, ó: que nenhum de vós padeça como um homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Veja que o autor bíblico deixa claro aqui. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus e se primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho? E se o justo apenas se salva,
onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-se-lhes as almas, as suas almas, como o fiel Criador fazendo o bem. Veja que o autor bíblico ele começa trazendo uma perspectiva do sofrimento humano, só que por parte do próprio irmão. Versículo 15 vem falando que nenhum de vocês padeça, que nenhum de vocês sofra como o caso do homicida, ou como o caso do ladrão, ou como o caso do malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Por quê? Porque o ladrão procurou, irmãos, o sofrimento. Se ele está sofrendo porque foi preso, porque foi encontrado, o ladrão procurou. O homicida também. E também o malfeitor. Ele foi mal e ele procurou isso, e ele está sofrendo. Então, o texto bíblico diz: como os que ficam se intrometendo nos negócios alheios. Veja que a palavra deixa claro aqui que algumas pessoas vão sofrer, mas vão sofrer por causa do quê? Por conta das suas próprias escolhas erradas. Tem gente que está escolhendo errado e está atraindo para si maldição, está atraindo para si problemas, não só doenças, como problemas emocionais, como problemas de angústia, como problemas terrenos aqui. E isso vai impactar em coisas espirituais. Veja que a palavra deixa claro que nenhum de vocês sofra como um homicida. 1 João capítulo 3, versículo 15, vem falando para a gente. Por exemplo, uma pessoa que é abelhuda, né, que fica olhando a vida dos outros e reclamando e falando das coisas dos outros. Ô, para de ficar se metendo nas coisas dos outros. Ai, pastor, é porque fulano, beltrano... Tem vezes que você tem problema porque você se meteu num negócio que não é nem seu. Você teve problema porque o negócio nem era seu e você comprou esse negócio como venderam para você, sem fazer um pingo de filtro, sem fazer um pingo de avaliação, e você fica sofrendo aí, porque você fica se metendo na coisa dos outros. O texto bíblico deixa claro que o abelhudo, alguém que mata as reputações das pessoas, alguém que fica se intrometendo, para de ficar cuidando da vida dos outros e comece a cuidar da sua própria vida, porque você está atraindo sofrimento, porque é essa perspectiva do texto bíblico aqui, como o que se intromete em negócios alheios, ou seja, se metendo nas coisas alheias, nas coisas dos outros, que nenhum de vocês façam isso. Muitos pensam que estão sendo desprezados por causa do testemunho deles, quando se trata apenas da maldade de algumas pessoas. Tem gente que pensa que está sofrendo por causa do testemunho de outros, mas por causa da maldade. Veja que nesse mundo tem gente má, sim, irmãos. Tem muita maldade nesse mundo. Tem vezes que algumas pessoas armam arapucas para que você caia, e se você não tiver o discernimento, se você ficar se metendo, tem gente que fala, ai, pastor, e o irmão reclama, o irmão fala assim, fala assado, e se mete na vida dos outros. Para com isso, irmão. Você se diminui quando você faz isso. Tem gente que fica educando o filho dos outros, só que os de dentro de casa ele não educa. Já sabe aquele tipo de gente assim, olha, ele tem solução para tudo. Ele sabe como resolver o filho dos outros, como cuidar da família dos outros, o quê? Mas ele não cuida da própria. Ele começa a ver o cisco no olho do outro irmão, como é que o texto bíblico diz, né? O cisco no olho do outro irmão. Pai, o irmão tá com esse problema, o irmão tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, não sei o que, não sei o quê. E eu conheço uma galera assim. Só que ele não vê a trave, a madeira que tem no seu próprio olho. Tem gente que fica só se metendo na vida dos outros. E isso é maldição para si. Já viu gente que perdeu amizade, teve briga porque se meteu num negócio que não era dele, não tinha nem para ele estar ali, e o irmão está sofrendo? Vá cuidar da sua vida, meu irmão. Por quê? Porque essa perspectiva do sofrimento, aqui que nós estamos falando, ela também parte das coisas terrenas, porque tem uma galera que está sofrendo porque caçou sofrimento. Sofra mesmo. Você caçou? Apanhe mesmo. Você caçou? Você não teve sabedoria, você não teve discernimento. Você fica no Gol Six numa mensagem dessa para te ajudar. Você fica aí dormindo, sei lá, que você fica fazendo, pensando em qualquer outra coisa, mas você não pensa que o Senhor está falando contigo.
É para sofrer mesmo. Tem alguns caras que são cabeçudos mesmo, é para sofrer mesmo, para apanhar mesmo. Por quê? Porque são cabeçudos. Não tem um pingo de discernimento. E por isso que quando o cristão sofre, ele tem que ter uma perspectiva diferente e entender o porquê do sofrimento. Sofrimento porque ele está caçando sofrimento. Sofrimento porque ele está se metendo na vida dos outros, como é o caso dos malfeitores, como é o caso de fazer coisas ruins. Veja só, querido irmão, não provoque sofrimento mediante a hipocrisia. Tem gente que fica provocando sofrimento nos outros e em si, porque são falsos. Hipócrita é o cara que é falso. Na tua frente tá assim, irmão, e aperta tua mão e tudo e tal. Por trás está arrebentando com você. É falso. É um hipócrita, como é que o texto bíblico diz. Deus zomba dos hipócritas, porque sabe o fim deles. Seja verdadeiro, querido irmão. Seja claro. Tenha uma vida clara e verdadeira. Quando você estiver angustiado, por favor, não estou te dizendo para você ficar aí falando para todo mundo. Eu estou angustiado, estou com problema. Não é isso. Mas é você ser verdadeiro mesmo diante do sofrimento. Porque tem gente que, quando sofre, pega o sofrimento e joga para debaixo do tapete. Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem nada. Não tá tudo bem nada. Não tá bem no casamento, não tá bem na saúde, não tá bem com os filhos, não tá bem com nada. E a pessoa, não, tá tudo bem, tranquilo, não tá nada. Porque o irmão não é verdadeiro nem mesmo consigo. O irmão não é verdadeiro nem mesmo com seu sofrimento. O irmão é falso. Sabe, queridos? Não provoque sofrimento mediante a hipocrisia. Tem gente que é falsa com o outro e fica provocando sofrimento. Já viu aquelas pessoas que são manipuladoras? Elas ficam ali provocando sofrimento no outro. E quando essa mesma pessoa é falsa. Por isso a importância de você compreender que algumas vezes os cristãos comprometem-se com hábitos ou com práticas que trazem sofrimento. Tem cristão que fica se comprometendo com prática, com hábitos que vão destruí-lo. Tem gente que não fala a verdade. Ai, pastor, não vou falar não, porque olha o que a pessoa faz. Tem gente que se compromete com algumas práticas no trabalho, na empresa, nas coisas, na própria vida, por causa dos familiares, por causa dos outros, quando que ele mesmo nega a Deus, quando deveria ele honrar a Deus diante dos familiares. Uma vez eu fui no casamento, ó Jesus, eu fui no casamento, né, casamento cristão e tal, papapá, papapá, e o irmão comprou cerveja para fazer no casamento deles. E aí já sabe, né? Logo chato só. O irmão começa a dar cerveja. Eu falei, meu Deus do céu, casamento de crente e cerveja. Não, pastor. O irmão veio todo cheio de dedo. Quase que eu não faço a oração ali, que era outro que ia fazer o sermão. Quase que eu não ia. E era gente grande. Não faço oração. Eu fiz a oração na hora de abençoar, quase que eu faço assim, Senhor, que a bênção venha para mim, Senhor. E aí, o camarada começou a dar cerveja no casamento. E eu falei, Senhor, que loucura é essa? Não, pastor, é porque meus parentes não são cristãos. E eles bebem, então a gente comprou umas grades de cerveja, de coisa aí para eles. Eu falei, sim, mas o casamento é de quem? O casamento é de quem? Não é seu? Então eles vão vir comer o que você estiver dando, meu irmão. O casamento não é para eles. O casamento é seu. E eles estão vindo prestigiar o casamento do crente. E você está pedindo para Deus sair para que você fique com sua família. É mais ou menos isso que você está dizendo. Você está pedindo para que o Senhor não esteja aqui, porque agora é o momento da sua família, o momento do pessoal. E Deus que deveria ser honrado agora nesse casamento, Deus que deveria ser honrado agora nesse local, porque você está. Por que você está pedindo para a igreja vir dar bênção sobre você? Por que você está pedindo para eu orar sobre você? Porque você está dizendo, eu quero ter o quê? A bênção do Senhor no meu casamento. Eu quero ter a vitória do Senhor no meu casamento. E aí você vem para o casamento, e depois que Deus vira as costas, depois que a gente termina a bênção, você começa a fazer as danças, as comidas, as cervejas, as bebedeiras aqui. Aí eu falei muito sério com um camarada, porque eu já tinha conversado sobre isso com ele.
que não podia ter num casamento cristão, não tem algumas coisas, nós não fazemos algumas coisas, como é feito no casamento comum. Sabe, queridos, tem gente que atrai problema para si. Tem gente que atrai para o seu próprio casamento quando deixa infiltrar em seu casamento coisas mundanas. Quando deixa se infiltrar na educação dos filhos coisas mundanas. Quando deixa se infiltrar na sua mente coisas mundanas. Você está atraindo maldição para si. Não provoque sofrimento mediante a hipocrisia. E tome cuidado, queridos irmãos, porque algumas vezes os cristãos se comprometem com hábitos e práticas que trazem sofrimento para a vida dele. Não se comprometa com coisas que vão te trazer sofrimento. Não se comprometa com coisas diabólicas. Não se comprometa com coisas que Deus não aprova. Não se comprometa, porque você é da parte de Deus, irmão. Algumas vezes, os cristãos sofrem devido à apostasia e o resultado é o castigo. Diz Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6, declara algumas coisas para a gente. Veja só como a palavra diz. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se você, querido irmão, tiver Deus como seu Senhor, porque o Senhor, ele ama e ele corrige também. Ele ama o que corrige. A correção e o sofrimento que muitos estão sofrendo não são para sua destruição. É uma correção da parte do Senhor, porque ele ama seu filho. E por isso que há uma pergunta no texto bíblico. Qual é o pai que não corrige o filho que ama? Qual é o pai que não corrige? O pai que ama, ele tem que corrigir para fazer o menino crescer. Deus tem que corrigir alguns cristãos para fazer o cristão crescer. E por isso você, querido irmão, quando olhar o sofrimento, e o cristão, quando olha o sofrimento, ele tem que olhar o sofrimento na perspectiva do Senhor. Será que o sofrimento que você está sofrendo não é uma correção de Deus? Porque você fez uma escolha errada no passado? Será que você está sofrendo não porque você está deixando desgraças acontecerem na sua vida, porque você está fazendo escolhas sobre escolhas erradas? Veja, queridos, algumas vezes os cristãos sofrem devido a esta apostasia. Se apostatarem do Senhor, se afastarem do Senhor. E o resultado disso, de fato, é o castigo. Eu quero terminar meu sermão hoje concluindo a você que você deve estar disposto, querido irmão, como um cristão a sofrer. Quando a mãe tem um filho, ela diz assim: eu estou disposto a sentir dor no parto, porque eu quero ter a criança. Eu estou disposta a ter que parar algumas coisas para mim, para fazer para essa criança. O cristão precisa estar disposto a sofrer pela causa de Cristo, para ser alguém melhor, para crescer. Se você não está disposto, é porque você é menino. Você não está amadurecendo. O cristão, ele precisa estar disposto a sofrer como um cristão. Sofrimento agora, porém, irmãos, glória futura. O sofrimento é agora nessa terra, mas se você passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque a glória futura virá. Não fique com medo de sofrer, querido irmão. Faça as mudanças necessárias na sua vida para você não atrair o sofrimento. Faça as mudanças necessárias na sua vida para que você não atraia sofrimento para si. E se você entender a conclusão que estou falando aqui hoje, se você entender a perspectiva do sermão de hoje, certamente o Senhor te ajudará a ser alguém melhor. Quer você, irmão, viver por Deus? Então saiba que você, se não se encontrou com o diabo ainda, tome cuidado porque ele pode estar do seu lado. Nessa vida cristã, nós vamos nos deparar sim com o inimigo. Nós vamos passar por guerra, nós vamos passar por tribulação, sim. E se você é um irmão que não está passando por tribulação ou não passou por tribulação, tome muito cuidado porque talvez a sua Bíblia esteja debaixo da cama.
Quando você começar a ser um cristão verdadeiro, quando você começar a querer fazer as coisas certas, você vai perceber que a tribulação vai vir, porque você vai estar como se fosse remando contra a maré. E muita energia você vai gastar. Não fique com medo do sofrimento. Fique com medo de não ter a aprovação do Senhor. Por quê? Porque se você está disposto a sofrer como um cristão, então você vai ter a glória futura. Quer você receber essa bênção? Quer você ter a bênção do Senhor sobre sua vida, a bênção e a proteção dele sobre sua vida? Então não esqueça do sermão do sofrimento. Por quê? Porque o cristão feliz é o cristão que também sofre, como era o caso de Jó. Um cristão bom, uma pessoa boa, mas também sofreu. Mas tudo se fez novo na vida de Jó. A vida não é só sofrimento. A vida tem bênção. E Deus, quando o irmão passa pelo vale, ele sobe na montanha e ele consegue ver todas as coisas. O sofrimento que você teve no passado, hoje, te parecerá uma coisa pequena, mas na época do seu sofrimento era uma coisa muito angustiante. O sofrimento que você vai ter ou que você está passando parece ser uma coisa angustiante, mas quando você subir a montanha, você vai sentir a brisa, você vai ver o raiar do sol, você vai ver a bênção e a proteção do Senhor e que Ele esteve com você em todos os momentos. Como a profetisa diz, quanto ao futuro, quanto à perspectiva do futuro, basta lembrar como Deus guiou a igreja no passado. Isso será uma garantia de que Deus estará guiando sua vida no futuro. Então, olha para o passado e veja como Deus cuidou de você. Isso é uma garantia que se você está passando pelo sofrimento, Deus está guiando sua vida também para o futuro. Quer você ter a bênção? Então, una-se a nós em oração. Queremos que você, querido irmão, esteja aqui conosco comungando, para que você atraia mais bênção para a sua vida, atraia mais poder do alto, atraia mais a presença do Senhor sobre você. E se você puxar a presença do Senhor, se ele estiver no barco da sua vida, pode chover, pode mexer o barco, mas o barco aonde Jesus está, lembre-se, o barco não afunda. Se Jesus entrar no barco da sua vida, tribulação, angústia virão, mas esse barco não afundará. Chegaremos rumo ao porto seguro. Ore conosco e peça a bênção do Senhor sobre você. Vamos orar. Irmã Rose? Bom dia, sou eu que vou orar. Ok. Querido Jesus, louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor Deus, por este dia que já está amanhecendo, o sol já está nos aquecendo, Senhor. Louvamos ao teu nome pela providência de termos despertado com vida e com saúde. Louvamos ao teu nome, Senhor Deus, pelo teu cuidado e pela tua bondade para conosco. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu nos destes o privilégio de buscarmos a Ti bem cedinho de manhã em oração, de termos sido despertados, ó Deus, com o bálsamo do Teu altar. Eu louvo o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu visitastes a minha cama e eu acordei, Senhor Deus, em oração. E a minha oração, Senhor, me trazia tanto alívio ao meu coração e eu quero louvar e bendizer o Teu nome por isso, Senhor. Na verdade, eu mesma não estava orando, Senhor, mas eu fui despertada em oração. Talvez tinha alguém orando por mim. E eu quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor, porque o refrigério para minha alma veio. E eu pude levantar da cama mais disposta nesta manhã, Senhor Deus, e pude sentir que tu estavas me carregando no colo. Louvado e glorificado seja o teu nome. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela mensagem de hoje de manhã e quero te suplicar, Senhor, que tu nos auxilies a que estejamos mais conectados contigo durante todo este dia, que sejamos batizados com teu Espírito Santo e que recebamos, ó Deus, as bênçãos que tu tens para nós. Abra os nossos olhos, limpa o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a ti, que não vem de ti, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia, levarmos luz na vida das pessoas que nos rodeiam, com quem nós contactarmos no dia de hoje,
sermos luz, ó Deus, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, Pai. Falando nos nossos netos e nos nossos filhos, ó Deus, aqueles que ainda têm filhos pequenos que vão para a escola, eu que tenho meus netos que daqui a pouco estão se preparando também para ir para a escola, Deus, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial da cobertura do teu sangue, do batismo do teu Espírito Santo na vida de cada um, a fim de que o mal, a fim de que as ciladas que o inimigo já preparou sejam desfeitas, ó Pai. E a fim, Senhor Deus, de que o teu nome seja glorificado na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Ó Deus, por misericórdia, unja os nossos lábios, batiza-nos com teu Espírito Santo e perdoa os nossos pecados. Abençoa o pastor Anderson, sua família, suas atividades do dia de hoje, de uma maneira especial, ungindo-o com o teu poder e com a tua graça, dando a ele a porção dobrada do teu Espírito, para que no dia de amanhã, Senhor, ele saia de casa revestido do teu poder e da tua graça, dando a ele sabedoria e discernimento em todas as coisas que ele precisa resolver. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Roseli, tome-a em tuas mãos, tu conheces os planos da Roseli, Senhor, os projetos. Ó Deus, que tu continues abençoando a vida dela poderosamente, sustentando-a em teus braços de amor. Enquanto ela está no Brasil, que tu envies anjos para cuidar da casa dela, do seu esposo, dos seus filhos. Ó Deus, tenhas compaixão. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós. Tu conheces a cada um dos nossos corações. E nós te pedimos, Senhor, que tu estejas conosco. Abençoa de uma maneira especial a neta da irmã Emília, que está completando mais um ano de vida hoje. Senhor, que o presente venha embrulhado dos altos céus e que um anjo poderoso possa visitar o quarto daquela menina, para que ela receba, Senhor, um abraço especial do teu altar, para que haja libertação e para que haja renovação de vida na vida daquela jovem. Nós te pedimos, Senhor Deus, esta mesma bênção na vida daqueles que estão sofrendo com depressão, que estão sofrendo, Senhor Deus, com opressão. Ó Deus, tenhas misericórdia. Visita, Senhor, o coração e a mente do meu filho Leandro, da sua ex-esposa Cat. Toma o Caio em tuas mãos. Guarda-os, proteja-os, Senhor, e visita-os com o teu poder e com a tua graça. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajudes a que sejamos nos preparando para receber as bênçãos sabáticas do dia de amanhã e que possamos amanhecer dispostos, bem dispostos, para irmos à tua casa e louvar ao teu nome. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e a tua bênção estejam sobre nós. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a enfrentar as questões do sofrimento humano, Senhor, com uma perspectiva da glória futura. Ajude-nos, Senhor, a ter um olhar em Ti, fixo no alto, Senhor, e não olharmos para as nossas próprias mazelas humanas, porque sabemos, Senhor, que este mundo jaz do maligno. Sabemos, Senhor, que não haverá muita solução para este mundo, mas nós seremos retirados desse mundo por conta da Tua segunda vinda. Ajude-nos, Senhor, que mesmo que estivermos vivendo aqui, tenhamos a tua proteção, tenhamos, Senhor, as escolhas acertadas, estejamos, Senhor, fazendo sempre a tua vontade. Apacenta-nos, Senhor, cuida de nossa família, cuida, Senhor, dos nossos interesses, enquanto cuidamos do teu reino. Queremos, Senhor, colocar em tuas mãos aqui a irmã Ana Rodrigues, que orou agora no final, e a irmã que orou no começo. Que também tua bênção esteja com a tua serva, Senhor, com essas duas mulheres que estiveram orando. Que o Senhor esteja sobre elas, abençoando não somente a elas, mas também os seus respectivos lares. Abençoe também nossa líder, irmã Rose. Que tua graça esteja sobre a nossa irmã Rose, para que também ela receba hoje a porção do teu Espírito, para que ela possa, Senhor, entregar mais para as pessoas que estão ao seu redor, dando bênção a elas, Senhor,
dando sempre auxílio àqueles que estão sofrendo. Que esse período que ela está com a família seja um período também de regozijo, não só para ela, mas também para toda a sua família. Colocamos, Senhor, os irmãos do Gol Six em tuas mãos, pedindo que tua graça esteja sobre eles e que haja vida e vitória sobre a vida de nossos irmãos aqui do Gol Six. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.